Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Nascimento, criei esse canal Ciência de Boa para que nós pudéssemos debater um pouquinho sobre biologia, para que nós pudéssemos ter algumas videoaulas de biologia, dos diversos assuntos e aspectos que a biologia aborda, botânica, citologia, anatomia, ecologia e por aí vai, certinho? A aula de hoje, na verdade, não é nenhuma aula, na verdade é apenas um bate-papo sobre o que é a biologia e o que é o assunto que a biologia estuda. Se nós fôssemos perguntar o que é a biologia, provavelmente você já saberia de cara responder o significado da palavra biologia, onde bio significa vida, logia significa estudo. E aí a gente traz para o português como sendo biologia o estudo da vida. Mas se eu perguntasse para você, o que é a vida? Já que a biologia estuda a vida, que a biologia é o estudo da vida, o que é a vida? Se eu pedir para que você definisse, se eu pedisse para você explicar para mim o que é a vida, como que você define um ser vivo? Como que você diferencia algo sendo vivo de algo sendo uma coisa não viva? Como que você poderia falar assim, olha, isso é vivo e isso não é vivo? Quais palavras você usaria? Quais critérios você usaria? De que maneira você formularia essa explicação? Então eu quero que você pause aí o seu vídeo, vai nos comentários e defina para nós o que é a vida. O que é a vida para você? Não no sentido pessoal, mas o que é a vida no sentido biológico para você. Certinho? Comenta aí. Então vamos lá. Biologia é o estudo da vida, como a gente disse. Mas, então a gente se questionou e a gente se perguntou o que é a vida. Todo ser vivo ele tem DNA. Todo ser vivo ele tem um metabolismo próprio, que a gente vai estar falando depois sobre isso. Todo ser vivo ele tem capacidade reprodutora. Todos os seres vivos eles respondem a estímulos. Todos os seres vivos, teoricamente, a gente vai comentar que eles morrem. Todos os seres vivos eles têm capacidade evolutiva. Todos os seres vivos eles têm uma capacidade de crescimento. A gente vai comentar um pouquinho sobre o que seria esse crescimento. E é claro que todos os seres vivos têm células, uma vez que a célula é a unidade básica da vida. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase. Todos os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas se a gente fosse comentar um pouquinho sobre essa frase, o que seria essa frase? Se a gente pudesse explicar um pouquinho sobre ela, o que seria cada palavra que forma essa frase? Eu coloquei algumas imagens para a gente poder debater. Essa primeira imagem, ela está representando como se fosse um nascimento, uma vez que todos os seres vivos nascem. Mas se a gente fosse perguntar especificamente do nascimento, o que é nascer? Nascer é sair do envoltório? Nascer é sair de dentro de um ovo, caso seja uma ave, um réptil? Nascer seja sair de dentro do útero? O que seria nascer? Quando é que um ser, quando é que um indivíduo nasce? Crescer. Crescer seria no sentido literal da palavra, crescer em estatura, crescer em tamanho, crescer em comprimento, ou crescer seria no sentido de desenvolvimento. Todos os seres vivos se reproduzem. O que seria reprodução? Seria simplesmente a fecundação de gametas, por exemplo? Seria uma reprodução como as bactérias que se reproduzem assexuadamente? O que seria? E eu posso afirmar que todos os seres vivos se reproduzem? E a morte? Todos os seres vivos morrem? Então, se a gente for lá comentar algumas coisas dessas, eu poderia substituir a palavra crescer por desenvolver. Todos os seres vivos se desenvolvem. Eu poderia substituir a palavra que está afirmando, que todos os seres vivos se reproduzem por todos os seres vivos têm capacidade reprodutora. Uma vez que nós temos seres vivos que não se reproduzem por algum aspecto físico, algum aspecto biológico, nós temos seres vivos que não se reproduzem porque optaram por não se reproduzir, e nós temos seres vivos que simplesmente não fazem questão de se reproduzir, certo? E eles não deixam de ser um ser vivo por conta disso.
eles continuam sendo seres vivos. Por exemplo, vamos analisar a espécie humana, o ser humano, Homo sapiens. Se uma pessoa não se reproduz, ela não deixa de ser um ser vivo, porque no contexto geral, todos nós humanos, nós temos capacidade de reproduzir. E essa parte de todo ser vivo morre. Vamos debater um pouquinho sobre isso então. Você está vendo nessa imagem uma bactéria. Você vai aprender um pouquinho uma aula mais à frente, quando eu gravar uma videoaula sobre bactérias, sobre reprodução, importâncias, perigos e etc. Mas você sabe que as bactérias elas se reproduzem assexuadamente. Uma bactéria inicial, ela vai duplicar o seu material genético. Então, nessa segunda imagem, você está vendo esse material genético duplicado. Depois que ela duplica esse material genético, ela vai começar a sofrer um processo de bipartição e ela vai se dividir, originando duas novas bactérias. Aí eu te pergunto, essas duas novas bactérias que surgiram, elas não são cópias idênticas, iguais à bactéria inicial? Eu não poderia dizer que essas duas bactérias são a mesma bactéria inicial? Eu poderia te perguntar, essa bactéria inicial, ela morreu? Ao dar origem às duas novas bactérias, ela morreu? Ou, se eu pego uma dessas duas que surgiu e mato ela, sei lá, com antibiótico, eu posso afirmar, teoricamente, que a bactéria inicial morreu? Ela não vai continuar viva nessa outra que sobrou? O que eu quero dizer com isso? Que embora a biologia seja o estudo da vida, a biologia ela tem dificuldade para explicar o que é a vida. Se nós soubéssemos, com todas as palavras, com todas as letras, definir o que é um ser vivo, nós não teríamos alguns embates como nós temos em relação aos vírus, por exemplo. Provavelmente, em alguma vez na sua vida, você já ouviu esse questionamento. Os vírus são seres vivos, os vírus não são seres vivos. E aí? Se a biologia estuda a vida, a gente tende a imaginar que ela tem resposta para tudo. Mas a biologia não tem a resposta para tudo. Então, nesse vídeo, eu quero dizer isso para vocês, que a biologia não tem resposta para tudo. Quando surge alguma doença, por exemplo, a gente acha que a ciência logo vai resolver aquela doença, vai achar a cura para aquela doença, mas as coisas não são tão fáceis assim. A gente vai aprender mais para frente, uma aula específica, quando eu gravar sobre método científico, que fazer ciência é difícil, que é criterioso, é rigoroso, certo? Então, com base nesse debate aí que a gente colocou sobre as principais características que constituem os seres vivos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Ó. Ser vivo. Todos os seres vivos eles têm capacidade de responder a estímulos. O que é responder a estímulos? É perceber o meio que o envolve. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, nesse GIF, você percebe que a planta, ao ser tocada, os folíolos dela se fecham. Então ela está reagindo a um estímulo. O estímulo foi ser tocada e a reação é fechar os folíolos. Isso é um estímulo. Todo ser vivo, de alguma maneira, ele vai responder a um estímulo. Por exemplo, quando você está passando pela rua e ao longe você vê uma pessoa que você gosta, por exemplo, e a sua pupila dilata, o seu coração dispara, você está respondendo a um estímulo. Quando você passa por uma calçada e em uma garagem, por exemplo, tem um cão e ele late e não dá nem tempo de você perceber que ali tem uma grade te protegendo desse cão. E mesmo assim seu coração dispara, você se assusta. É um estímulo. Você está respondendo a um estímulo. Todos os seres vivos eles têm capacidade reprodutora, como nós falamos. Talvez ele possa não se reproduzir por algum aspecto físico ou biológico, mas ele não deixa de ser vivo. Quando nós formos falar um pouquinho sobre espécies, sobre a organização biológica dos seres vivos, vocês vão aprender que indivíduos da mesma espécie são aqueles que se reproduzem, gerando descendentes férteis. Do cruzamento, por exemplo, da égua e do cavalo, que são da mesma espécie, vai nascer o potrinho, né? Que quando crescer também será reprodutor, também terá capacidade reprodutiva. Agora, do cruzamento de uma égua com um jumento, que são espécies diferentes, nasce o burro se for macho, a mula se for fêmea, e eles são estéreis, porque eles são híbridos. Os pais eram de espécies diferentes. Mesmo eles não tendo capacidade reprodutiva, eles não deixam de ser um ser vivo. Então, de maneira geral, os seres vivos eles têm capacidade reprodutiva, mas não quer dizer, teoricamente, que todos eles irão se reproduzir.
todos os seres vivos eles têm metabolismo próprio. O que seria um metabolismo próprio? O metabolismo seria todas as reações químicas, todas as transformações físicas e químicas que acontecem dentro do nosso corpo, dentro do organismo, dentro do indivíduo. Por exemplo, quando você se alimenta e o seu organismo separa aquilo que é bom, absorve os nutrientes, pega aminoácido, transforma em proteína e por aí vai, é um metabolismo, certo? Todos os seres vivos eles têm capacidade de evolução através das mutações. O tempo todo nós estamos sofrendo mutações. O nosso corpo ele se encarrega de, dependendo da mutação, ele tirar essa mutação, ele eliminar essa mutação. Que a gente vai estar falando um pouco em alguma aula à frente dos nossos estudos. Mas, de maneira geral, nós estamos evoluindo o tempo todo. Só que a evolução, a gente não pode esquecer que ela leva milhares de anos para uma característica aparecer ou para uma característica desaparecer. Mas nós estamos evoluindo o tempo todo. E é claro que todo ser vivo tem célula. A unidade fundamental da vida é a célula, segundo a teoria celular. Então, com esses aspectos que nós falamos, nós vamos usar essas palavras para definir a vida segundo a biologia. Então, segundo a biologia, os seres vivos têm que ter essas características ou algumas dessas características. Por exemplo, vírus. Vírus é um ser vivo ou vírus não é um ser vivo? Vamos pelas principais características dos seres vivos. Segundo as características dos seres vivos que nós falamos, todos os seres vivos eles têm célula, têm metabolismo, capacidade reprodutiva, resposta a estímulos e capacidade evolutiva. Os vírus eles não têm célula, os vírus eles não têm metabolismo e os vírus eles possuem capacidade reprodutiva, até demais, eles se reproduzem muito rapidamente. Os vírus eles respondem a estímulos. O que seria a resposta a estímulos em um vírus? Por exemplo, você está na sala de aula, você espirra sobre a sua carteira. A sua carteira ficou contaminada com um vírus. Os vírus eles percebem que aquele meio não é um meio adequado para ele se desenvolver. Então ele vai ficar quietinho, como se ficasse cristalizado. Se você, outra pessoa, passa a mão nessa carteira, contamina a mão, leva a mão na mucosa dos olhos, da boca, do nariz, o vírus ele vai perceber que agora ele está no meio celular. E aí ele vai se ativar, ele vai infectar aquela célula e ele vai conseguir fazer todo o estrago que ele porventura faria, certo? Então, ele responde a estímulo, é uma característica dos seres vivos que os vírus possuem. Os vírus eles têm capacidade evolutiva, através das mutações que eles sofrem. Por exemplo, mais recentemente nós temos o exemplo do coronavírus, que já era um vírus conhecido pela ciência, mas foi um vírus que sofreu mutações, sofreu mudanças e se tornou um vírus diferente. Então, os vírus eles têm capacidade reprodutiva. Porém, desses 5 aspectos que nós falamos, nós vimos que os 2 primeiros, que é a célula, eles não possuem. Os vírus são acelulares e eles também não têm metabolismo próprio. Ele só consegue se desenvolver, ele só consegue se reproduzir, ele só consegue fazer alguma coisa, se tornar ativo, se ele estiver dentro de uma célula. Então, a gente fala que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Desta forma, nós vimos que os vírus possuem algumas características e outras não. Então a gente pode se questionar, eles são seres vivos? Ou eles não são seres vivos? Dessas 5 que nós colocamos, ele possui 3 delas. Poderia usar essas 3 para poder colocá-lo como ser vivo? Enfim, enquanto a ciência ainda não decide se os vírus são seres vivos, se os vírus não são seres vivos, eu prefiro usar o termo que os vírus são uma partícula infecciosa. E você, o que você acha? Os vírus são ser vivos, os vírus não são? Deixa nos comentários para a gente também. Galera, essa aula ela foi simplesmente para a gente debater um pouquinho sobre o que é a vida, sobre o que é o estudo da biologia. Então a gente percebeu que a biologia, embora seja o estudo da vida, ela não consegue explicar com clareza o que é a vida, certo? Com base nessas pequenas informações, nós teremos outras aulas falando um pouquinho mais sobre biologia, mas não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de todas as aulas que serão disponibilizadas para vocês. Me segue no Instagram, curte minha página no Facebook e bora aprender um pouquinho.